Boa tarde, a paz do Senhor para meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana. Eu venho trazer uma palavra para meus irmãos, amém? E a palavra se encontra em Ezequiel, capítulo 24 e o versículo 13. Ezequiel, capítulo 24 e o versículo 13. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos. E depois da palavra, a irmã Tatiana vai deixar um louvor para meus irmãos, o louvor da harpa cristã, o número 547. Amém, meus irmãos? O louvor da harpa cristã, número 547. Quem quiser acompanhar a irmã Tatiana, viu? Pelo louvor da harpa cristã, meus irmãos, 547. Mas agora a palavra se encontra em Ezequiel, o 24 e o 13. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim, Ezequiel 24 e o 13, que diz assim, na imundícia está a infâmia, porquanto te purifiquei e não permaneceste pura. Nunca mais serás purificada da tua imundícia, enquanto eu não fizer descansar sobre ti minha indignação. Só até aqui, meus irmãos. E Deus está falando para mim, para você nessa tarde, meus irmãos, é que quando Ele tirou você do lamaçal do pecado, da sujeira, da imundícia, foi para mim você permanecer puro, meus irmãos. E não para mim você continuar na sujeira. Não para mim você continuar no lamaçal do pecado. Oh, aleluia. Porque Ele nos deu honra, meus irmãos. Porque ninguém dava nada por mim, por você. E Ele deu. Ele deu honra a mim, a você. Deu banho. Tirou todo o carrapicho. Colocou veste nova em mim, você. E eu e você, meus irmãos, quer insistir, tá no lamaçal do pecado, na imundícia, na sujeira? Oh, aleluia. Que nessa tarde, meus irmãos, eu e você venha sair da sujeira, do lamaçal do pecado enquanto é tempo. Porque Ele está voltando, meus irmãos. E para subir, a gente tem que estar limpo. Ele está voltando, meus irmãos, para nos buscar. E para subir, meus irmãos, a gente tem que renunciar. A gente tem que matar nossa carne. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Ele sabia que eu e você ia falhar, meus irmãos. Que eu e você ia pecar. Mesmo assim, Ele escolheu eu e você. Porque Ele nos ama. Mas que nessa tarde, meus irmãos, eu e você venha sair do pecado, do lamaçal da imundícia, enquanto é tempo. Porque Ele está voltando, meus irmãos, para nos buscar. O Rei está voltando, meus irmãos. E que você não continue, meus irmãos, na sujeira, no lamaçal do pecado, na imundícia. Que você venha sair nessa tarde, meus irmãos. Porque é tarde de arrependimento também na tua vida. Porque nosso Pai está voltando para nos buscar, meus irmãos. E para você subir para a mansão celestial, a gente tem que estar limpo, a gente tem que estar purificado. Oh, aleluia. A gente tem que renunciar, matar nossa carne, meus irmãos. Oh, glória. E que nessa tarde você venha renunciar, meus irmãos. Que você venha matar nossa carne. Oh, aleluia. Porque Ele está voltando, meus irmãos. E não é hora de mim de você brincar mais, não. Porque quem for limpo, se limpe mais. Quem for sujo, se suje mais, meus irmãos. Oh, aleluia. Oh, glória. Aleluia, meus irmãos. Porque tem muito, meus irmãos, que está na casa do Senhor, né? Usando máscara, usando capa, achando que engana a Deus. Mas a Deus aí você não engana, não. Porque ou você serve, ou você não serve. E quando a máscara não cai, meus irmãos, Deus ele arranca. Quando a capa não cai, Deus arranca. Porque tem muito, meus irmãos, que vai para casa do Senhor, né? Achando que engana o Senhor. Está no lamaçal do pecado, na imundícia. Está na prostituição, no adultério, na fornicação. E não quer sair. Insiste em querer estar no pecado, achando que engana a Deus. Mas a Deus aí você não engana não, meus irmãos. A Deus aí você não engana não. Porque ou você serve, ou você não serve. Porque uma fonte não jorra dois tipos de água não. Ou é doce, ou é salgada. Oh, aleluia. Oh, glória. Oh, glória. E que você, meus irmãos, venha sair da sujeira, do lamaçal do pecado, enquanto é tempo. Porque nosso Pai, Ele dá tempo, meus irmãos. Ele é tão bondoso, Ele é tão misericordioso, Ele nos ama tanto que Ele dá tempo. Para mim, para você se arrepender. Mas quando você não quer se arrepender, meus irmãos, é necessário Ele se irar contra mim e contra você. É necessário Ele se indignar contra mim e contra você. E que você não espere Ele, né, se irar contra mim e contra você. Você não espere Ele pesar a mão dele sobre mim e sobre você. Que você saia antes do pecado, do lamaçal, da sujeira, da imundícia, enquanto é tempo. Porque Ele está dando tempo, meus irmãos. Ele é tão bondoso, tão misericordioso que Ele dá tempo. Oh, aleluia. Então que nessa tarde você não desperdice o tempo. Você aproveita a oportunidade e sai do lamaçal do pecado, da sujeira. Oh, aleluia. Porque tem muita gente, meus irmãos, né? Desculpa a expressão, que é igual porco, né? Só gosta de estar na lama, porque o porco é assim, meus irmãos, né? Ele pode dar banho nele agora, colocar o melhor perfume, mas na mesma hora ele vai para a lama. Mesmo assim somos eu e você, meus irmãos. Quando você está no pecado, nós somos porco. E quando a gente está no pecado, meus irmãos, a gente, né? A gente fica cego. A gente só quer estar na sujeira, a gente não quer sair, né? Mas que você nessa tarde, meus irmãos, vai sair da sujeira do lamaçal do pecado. Porque nosso Pai nos escolheu, Ele nos ungiu, né? Ele deu banho em você, tirou todo o carrapicho, tirou toda a sujeira. Não foi para você continuar na sujeira não, igual porco não. Você sai do lamaçal do pecado, da sujeira.
Oh, aleluia. Porque o porco é assim, meus irmãos. Só gosta da sujeira. Mesmo assim somos nós. Nós. Quando a gente tá no pecado, meus irmãos, né? Que tá lá no pecado, a gente não quer sair. Né? Nosso pai fala com a gente e a gente tá nem aí. A gente continua lá no pecado. Né? E achando que engana nosso pai. Né? Vai pra casa do Senhor, coloca a Bíblia embaixo do braço, coloca um vestidão, arrastando no chão, uma saiona, né? E quando sai da igreja, só Deus sabe, né? O que vai fazer. Mas a Deus a gente não engana não, meus irmãos, porque a gente ou é ou a gente não é. Porque os olhos dele são como duas chamas de fogo. Dele a gente não esconde nada. Ele dá tempo ainda para você, porque ele sabia que eu e você ia falhar. Ele sabia que eu e você ia pecar. Mas burrice nossa, meus irmãos, é permanecer no erro, permanecer no pecado. Todos nós, meus irmãos, somos falhos. Todos nós somos pecadores. Mesmo assim, ele nos ama. Porque ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. E que nessa tarde, meus irmãos, eu você venha sair do pecado, do lamaçal da sujeira enquanto é tempo. Oh, aleluia. Oh, glória. Enquanto é tempo, meus irmãos. Oh, aleluia. Aproveita a oportunidade. Sai do lamaçal do pecado, da sujeira, da imundícia. Chega de engano, chega de mentira. Porque a Deus você não engana, não. Você pode enganar quem você quiser, mas a Deus você não engana, não. Quando a máscara não cai, quando a capa não cai, Deus ele arranca. É necessário ele arrancar a minha tua capa, a minha tua máscara, para que todos saibam quem eu e você. Porque muitas das vezes, meus irmãos, que se esconde. Né? A gente coloca a Bíblia embaixo do braço, por causa do Senhor, para enganar os outros. Você pode enganar quem você quiser, mas a Deus você não engana, não, rapaz. Oh, aleluia. E não é hora de brincar mais, não. É hora de se consertar. É hora de arrependimento também na tua vida. Porque ou a gente é, ou a gente não é. Porque tem muitas pessoas, meus irmãos, que, né, quer ser as duas coisas. Né? Usa capa, usa máscara. Vai para casa do Senhor para dizer que é homem de Deus, que é mulher de Deus, e no pecado, no lamaçal, na prostituição, né? Na fornicação, no adultério. Oh, aleluia. Achando que engana a Deus. Mas a Deus a gente não engana não, meus irmãos. E tudo que a gente faz, a gente tem que prestar conta com Ele. Porque ainda antes que houvesse dia, Ele é. E não tem ninguém que possa escapar da mão dele. Porque tem muitas pessoas, meus irmãos, que estão no pecado, continuam no pecado e não quer sair, achando que vai ficar por isso mesmo. Mas vai não, meus irmãos. Quando você não quer sair do pecado, do lamaçal, da sujeira, do lamaçal, da imundícia, né? É necessário ele pesar a mão dele sobre mim, sobre você. E que você não queira pagar para ver, não. Você saia antes, enquanto é tempo. Você não queira pagar para ver, não. Ele pesar a mão dele sobre mim, sobre você, não. Porque ele dá tempo, meus irmãos. Porque ele fala com a gente. Mas muitas das vezes a gente não quer dar ouvido à voz do nosso Pai. Porque a gente quer estar no caminho errado. A gente quer estar no lamaçal, na sujeira, no pecado, na imundícia. Mas que nessa tarde, meus irmãos, eu vou cessar do pecado, do lamaçal, da sujeira, da imundícia, enquanto é tempo. Porque para subir, meus irmãos, não é de qualquer jeito não. Para subir você tem que estar limpo. Você tem que estar puro. Oh, aleluia. E ele está voltando, meus irmãos. Não é hora de mim de você brincar mais, não. É hora de mim de você acordar, despertar. Oh, aleluia. E sair do lamaçal, da sujeira, da imundícia, enquanto é tempo. Oh, aleluia. Oh, glória. Oh, aleluia. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Aleluia. É tarde de arrependimento, meus irmãos, na tua vida. E que você se humilhe ao nosso Pai. Que você peça perdão para Ele. E se humilhe. E quando a gente pede perdão para Ele, meus irmãos, se humilha, Ele perdoa. Mas que você vá e não peque mais. Porque todos nós, meus irmãos, estamos sujeitos a pecar, a falhar. Mas burrice minha e sua, meus irmãos, é continuar no erro. Continuar, né? Na sujeira, no lamaçal, no pecado, né? Na imundícia. E não querer se consertar e não querer sair. Porque tem muitas pessoas, meus irmãos, que não querem sair, não. Da sujeira, do lamaçal, do pecado, não. Porque gosta. Porque é igual porco. Porque porco só gosta de sujeira. Aí toma banho, né? Coloca uma roupa, coloca perfume, né? Pra dizer que tá cheiroso. Cheiroso por fora, que vê assim a aparência, né? Não vê por dentro. Mas por dentro tá podre. Porque muitos é assim, meus irmãos. Coloca perfume, né? Bota uma roupa, que vê assim a aparência, né? Rostinho de anjo. Mas não passa, né? De um demônio. Achando que engana as pessoas. Tem muitos que é assim, meus irmãos. Que engana. Que é enganador. Tem espírito de engano. Tem espírito de mentira. Você pode enganar as pessoas. Mas a Deus você não engana, não. Oh, aleluia. E quando a capa não cai, meus irmãos, Deus ele arranca. Quando a máscara não cai, Deus arranca. Porque não tem nenhuma não tem sujeira, meus irmãos, que Deus não revele. Não tem nada que esteja embaixo do tapete que Deus não revele. Que Deus não mostre. Porque Deus ele mostra, meus irmãos. Deus ele puxa o tapete e mostra toda a sujeira. Oh, aleluia. Porque é necessário, meus irmãos, Deus arrancar, né? A máscara. Deus arrancar a capa. Porque tem muito, meus irmãos, que não quer se consertar. Que não quer sair da sujeira, do lamaçal do pecado, da imundícia. É necessário Deus arrancar a capa. Deus arrancar a máscara.
Deus puxar o tapete e, né, e tirar toda a sujeira para fora. Porque muitos só aprendem assim, meus irmãos. Só se conserta assim, né? Quando vem à tona tudo, toda a sujeira. Aí se conserta, muitos se conserta. E tem muitos que nem se consertar se conserta, porque gosta da sujeira, tá nem aí. Mesmo vendo à tona tudo, né? Mesmo sendo revelado tudo, né? Nem todos que se consertam. Muitos ainda se conserta, fica com vergonha e sai do pecado do lamaçal e se conserta. E tem muitos que nem assim se consertam, porque gosta, porque é igual porco. Porco só gosta da lama, da sujeira, do lamaçal. Mesmo assim somos eu e você, mas quando a gente tá no pecado. A gente gosta da sujeira, a gente já se viciou, a gente já se acostumou, né? Tá na sujeira, no pecado, no lamaçal, né? Na imundícia. Aleluia. Mas não é tempo de você estar na sujeira mais não, meus irmãos. No pecado, na imundícia não. É tempo de você se consertar. Se você quiser subir. Porque nosso Pai está voltando para nos buscar. Mas para você subir, não é de qualquer jeito não. Você tem que renunciar. Tem que matar a sua carne. Tem que estar limpo. Não é limpo só de fora não. É de dentro para fora. Tem muita da gente coloca, né? Uma roupa boa, perfume cheiroso, né? Aí sai da rua, né? Quem vê assim, né? Acha que é homem de Deus, acha que é mulher de Deus, né? Mas não sabe, meus irmãos, que, né? Mas só capa, só máscara. Achando que engana os outros, que tá abafando, né? Tá enganando a si próprio. Tá enganando a ninguém não, tá enganando a si próprio. E tem muitos que é assim, meus irmãos, que acha que engana os outros, que é enganador, tem espírito de enganador, né? Pessoas enganou, que gostam de enganar as pessoas, né? Que se divirte, né? Se divirte às custas das pessoas, né? Às custas das pessoas, meus irmãos, né? Se diverte. Às custas das pessoas, enganando as pessoas. Se diverte, né? Acha que tá abafando, enganando as pessoas. Mas um dia, meus irmãos, tudo vem à tona. Porque não tem nada que você faça, né? Que não seja descoberto. Que a gente acha que vai ficar tudo escondido, tudo abafado. Mas chega um dia, meus irmãos, que tudo vem, né? A sujeira todinha vem sai debaixo do tapete. Não tem nada que Deus não revele, meus irmãos. Porque Deus ainda tem profeta na terra para revelar a minha e a tua sujeira. Então que você nessa tarde se conserte quanto é tempo. Porque muitas das vezes, meus irmãos, a gente se acha muito esperto, a gente se acha muito esperta. Acha que faz as coisas, né? As coisas erradas, né? Né? Tá na sujeira, no lamaçal, tá no pecado, da imundícia. E acha que, né? Que não vai ser descoberto. Mas Deus ainda tem profeta na terra, meus irmãos, para revelar. Oh, aleluia. E tem muito, meus irmãos, que Deus revela, ainda diz que é mentira. É mentira. A pessoa é tão enganadora, a pessoa é tão manipuladora, enganador, manipuladora, que ainda diz que é mentira do Senhor. Deus usa a mim e você para falar para a pessoa, né? Que ela tá na sujeira, que ela tá no pecado, no maçal, e a pessoa ainda diz que é mentira. Ainda diz que é mentira. Pessoas enganadoras, pessoas manipuladoras, pessoas que gostam de estar na sujeira, no lamaçal do pecado, que não quer se arrepender. Ainda tem a coragem de abrir a boca e dizer que é mentira do Senhor. Que quando Deus ele usa a mim e a você, meus irmãos, né? Não é o que você quer falar, é o que Deus quer falar. E ainda tem pessoa que ainda tem coragem de abrir a boca e dizer que é mentira minha, que é mentira de Deus, né? Porque não é você que está falando, é Deus. Deus ele usa a mim e a você, nós somos instrumento. E tem muitas pessoas que é assim, meus irmãos, pessoas sujas, pessoas manipuladoras, né? Que tá na sujeira, no amassar, no pecado, né? Deus, né? Usa a mim e a você para falar. Porque Deus é tão bondoso, Deus é tão misericordioso, Deus ele nos ama tanto, que ele ainda usa profeta para, né, falar com a gente, para a gente se consertar, para a gente, né, sair do pecado. Mas tem pessoas que é tão enganadora, meus irmãos, mentirosa, pessoas sujas, né? Que não quer se consertar. Ainda tem coragem de abrir a boca e dizer que é mentira, quando Deus usa a mim e a você. Mas é com ele e Deus, meus irmãos. Eu e você fizemos a nossa parte. Agora é com a pessoa e Deus. Porque ainda que houvesse dia, Deus ele é. E não tem ninguém que possa escapar da mão dele. Oh, aleluia. Eu e você fizemos a nossa parte. E você entregou o que Deus mandou. Agora é com a pessoa e Deus. E é daquele que cai na mão do papai, né? Aleluia. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Quando a gente cai na mão do inimigo, Deus ele tira. Mas quando a gente cai na mão de Deus, ninguém tira não, meus irmãos. E aí daquele que cai. Porque com Deus ninguém brinca não, meus irmãos. Com Deus ninguém brinca não. Ninguém zomba de Deus não. Tem preço. Quando você zomba. Oh, aleluia. Tem pessoas que é assim, meus irmãos, zombadora, né? Gosta de zombar do Senhor. Mas quem brinca com fogo se queima, meus irmãos. Porque quando Deus usa os pequeninos dele para falar, porque ele quer conserto. Mas tem pessoas que é tão suja, né? Que é tão porco, né?
que gosta da sujeira, no lamaçal da imundícia, que não quer se consertar. Aí quando Deus usa mesmo você para falar, diz que é mentira. Pessoas sujas, que gostam na sujeira do lamaçal, do pecado. Pessoas que usam capa, que usam máscara, né? Aí acho que vai ficar, né? Usando capa, máscara a vida toda. Que a capa não vai cair. Que a máscara não cai, mas cai, meus irmãos. Cai, cai. Tem que cair. Porque ou você somos, ou você não somos. Mas tem muitas pessoas que querem se esconder, né? Quer ser duas coisas. Não, meus irmãos. Ou você é, ou você não é. Ou você serve, ou você não serve. Oh, aleluia. Mas ser as duas coisas não pode, não. Querer enganar as pessoas, manipular, né? Mentir, enganar. E achar que nunca vai ser descoberto. Se achar muito inteligente, muito esperto. Mas Deus, ele revela, meus irmãos. Deus, ele revela. Que Deus, ele tem profeta na terra. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. A irmã Tatiana agora vai louvar, meus irmãos, o louvor da harpa cristã. O 547. Vamos lá, meus irmãos? Os fiéis são translandados, seu trabalho aqui findou, a carreira desses santos nesta vida já cessou. Do Senhor os bons ceifeiros terminaram o seu labor, a colheita completou-se, é a vinda do Senhor. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando para o santo trasladar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, ele vem nos buscar. O rei está voltando, meus irmãos, para nos buscar. Que eu e você, meus irmãos, se arrepende quanto é tempo. Sai do pecado, do lamaçal, da imundícia, da sujeira quanto é tempo. Porque ele está voltando para nos buscar, meus irmãos. Mas para você subir, não é de qualquer jeito não. A gente tem que estar limpo, tem que estar puro. Sai do pecado, da sujeira do lamaçal. Oh, aleluia. Enquanto é tempo, meus irmãos, que ele está voltando. Então que você aproveite o tempo, a oportunidade. Não desperdice, porque ele está voltando. Mas para você subir para a mansão celestial, a gente tem que renunciar, tem que matar nossa carne, tem que sair da imundícia, do pecado, da sujeira. Oh, aleluia. Desta terra estão subindo os remidos para o céu, ao encontro do Deus Filho que aparece além do véu, e o templo está deserto, sua pregação cessou, é a notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando para o santo transladar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem nos buscar. Os remidos vão subindo, é a festa celestial, todo o céu está se abrindo, num bem-vindo sem igual, qual o som de muitas águas, nós ouvimos entoar, aleluia, ao Cordeiro vamos indo para o lar. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando para o santo transladar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem nos buscar. Oh, aleluia, o rei está voltando, meus irmãos. Não é hora de mim de você brincar mais não, meus irmãos. Oh, aleluia. Só não enxerga, meus irmãos, quem está cego espiritualmente. Porque quando você está no pecado, no amassal, na sujeira, a gente fica cego. A gente não enxerga. A gente não escuta a voz do nosso Pai. Mas que nessa tarde, meus irmãos, você sai do pecado, do amassal, da imundícia, da sujeira. Para você começar a enxergar. Para você ter visão. Para você enxergar espiritualmente. Para você ouvir a voz do seu Pai. Quando a gente está no pecado, meus irmãos, o pecado ele cega a gente. Então que nessa tarde você venha se limpar. Para que você venha enxergar.
que o rei está voltando. Oh, aleluia. Está voltando, meus irmãos, para nos buscar. E que você não queira ficar não, meus irmãos. Que você queira subir para a mansão celestial, onde vai ter mais dor, onde vai ter mais choro, onde vai ter mais sofrimento. Mas para você subir, meus irmãos, não é de qualquer jeito não. A gente tem que renunciar, tem que matar a carne. Tem que fazer a vontade do nosso Pai. Porque quem for limpo, se limpe mais. Quem for sujo, se suje mais. Porque não é hora de brincar mais não, meus irmãos. Aleluia. Chega de brincadeira, meus irmãos. Porque o rei está voltando. Que você acorde enquanto é tempo. Acorda, igreja. Acorda, igreja. O noivo está voltando. Aleluia. E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco, a irmã Tatiana entendeu da palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. Tenham todos uma ótima tarde.